O livro Jornada ao Oeste de Wu Cheng'en é uma das grandes obras da literatura clássica chinesa. Escrito no século XVI, durante a dinastia Ming, ele mistura elementos de mitologia, espiritualidade e humor e é amplamente considerado um romance de aventura, mas com forte subtexto filosófico e religioso. Aqui estão as ideias principais da obra. Busca pela iluminação espiritual. O enredo principal acompanha a jornada de Xuanzang, um monge budista baseado em uma figura histórica em busca dos sutras sagrados na Índia. Essa jornada simboliza a busca espiritual por iluminação e autoconhecimento, um dos temas centrais da obra. Cooperação entre diferentes habilidades e virtudes. Os quatro personagens principais, o monge Xuanzang, o rei macaco Sun Wukong, o porco Zhuba-Ji e o monstro Shao Jing, têm personalidades e habilidades muito diferentes. Juntos, representam aspectos diversos do ser humano, o intelecto, os desejos, a força e a fé, e mostram que o sucesso só é alcançado pela união de forças complementares. Luta contra as tentações e os demônios internos. A jornada é repleta de confrontos com demônios e desafios que simbolizam as tentações e os obstáculos internos enfrentados no caminho espiritual. Cada um dos personagens enfrenta esses desafios de maneira única, ilustrando a dificuldade de alcançar a pureza espiritual. Crítica e paródia das instituições sociais e religiosas. Embora reverencie o budismo, a obra também faz críticas irônicas às práticas religiosas e sociais de sua época. Wu Cheng'en usa humor e caricaturas para expor hipocrisias e falhas humanas, especialmente nas figuras de autoridades religiosas. Transformação e redenção. Os companheiros de viagem, especialmente Sun Wukong e Zhubeidi, são personagens falhos no início, mas passam por transformações significativas ao longo da jornada, refletindo a capacidade humana de mudança e crescimento espiritual. Essas ideias são exploradas de maneira rica e dinâmica, com uma narrativa repleta de aventuras fantásticas, lições éticas e momentos de profunda reflexão. Jornada ao Oeste é um convite para compreender a complexidade da condição humana, enquanto entretém com histórias imaginativas. O romance Jornada ao Oeste é composto por 100 capítulos que podem ser divididos em 4 partes principais. Abaixo apresenta uma estrutura básica com os principais eventos e temas explorados em cada sessão. Capítulos 1 a 7. Esta seção estabelece o cenário e apresenta os personagens e os temas principais da obra. Nascimento e rebelião de Sun Wukong. Os primeiros capítulos contam a origem do Rei Macaco, desde seu nascimento em uma pedra mágica até sua busca por poder e imortalidade. Ele desafia o céu, é aprisionado pelo Buda e acaba sendo punido. Preparação da jornada. O monge Xuanzang é escolhido pelo céu e pela terra para realizar a missão de buscar os sutras sagrados na Índia. Recrutamento dos companheiros, capítulos 8 a 12. Xuanzang inicia sua jornada e encontra seus futuros companheiros. Libertado de sua prisão em troca de proteção ao monge. Zhuba-Ji, um ex-marechal do céu transformado em porco por seus pecados. Shao Jing, um demônio do rio convertido. Cavalo branco, na verdade um dragão que se transforma em montaria do monge. Essa seção simboliza a união de forças diferentes para um propósito maior. A jornada e os desafios, capítulos 13 a 99. A maior parte do romance detalha as aventuras do grupo enquanto atravessam terras perigosas. Cada capítulo geralmente segue uma estrutura de desafios e resolução. Demônios e tentações. Eles enfrentam inúmeros demônios que frequentemente querem devorar Xuanzang para alcançar a imortalidade. Provações morais e espirituais. Cada membro do grupo enfrenta situações que testam suas virtudes e defeitos. Sun Wukong luta com sua impulsividade e violência. Zhuba-Ji frequentemente cede à preguiça e à luxúria. Xuanzang é testado em sua fé e compaixão. Muitas vezes, os personagens recebem ajuda de seres celestiais ou bodhisattvas, como Guan Yin, que simbolizam a importância da fé. Conclusão e iluminação, capítulo 100. O grupo finalmente chega à Índia, onde obtém os sutras sagrados. Cada personagem é recompensado de acordo com seus méritos. Xuanzang alcança o Nirvana. Sun Wukong é elevado ao título de Grande Sábio igual ao céu. Zhuba-Ji e Shao Jing também recebem recompensas, mas proporcionais às suas contribuições.
A conclusão reafirma os temas de redenção, iluminação e recompensa pela perseverança na busca espiritual. Essa estrutura básica pode servir como um guia para entender os arcos narrativos principais e a evolução dos personagens ao longo da jornada. A Jornada ao Oeste teve uma recepção rica e multifacetada ao longo dos séculos, tanto no contexto literário quanto no filosófico e religioso no Oriente. Abaixo explora os aspectos principais dessa recepção. Durante a dinastia Ming e Qing, contexto histórico da publicação, reconhecimento como obra de entretenimento. Na época de sua publicação, o romance era amplamente apreciado como uma história de aventuras repleta de humor e imaginação. Era acessível tanto às elites letradas quanto ao público em geral, graças ao uso de linguagem coloquial. Influência religiosa: o budismo, o taoísmo e o confucionismo, as três grandes tradições religiosas da China, influenciam profundamente o texto. Os leitores interpretaram a obra como uma alegoria da busca espiritual, com os personagens representando aspectos do caminho para a iluminação: virtude, esforço, sacrifício e purificação. Contexto filosófico e religioso. Sincretismo religioso. A obra foi celebrada por sua integração de elementos das tradições filosóficas e religiosas chinesas. O budismo é predominante, com Xuanzang representando a fé e a compaixão, e a jornada em si simbolizando a busca pelo nirvana. O taoísmo aparece nos poderes mágicos e alquímicos, especialmente relacionados ao rei macaco. O confucionismo está implícito na ênfase na hierarquia e na harmonia social dentro do grupo. Essa fusão ressoava profundamente com os leitores, já que refletia a realidade sincrética da espiritualidade chinesa. Alegoria da condição humana. Filósofos e estudiosos interpretaram os desafios enfrentados pelo grupo como representações das lutas humanas contra paixões, ignorância e desejos mundanos. Sun Wukong, em particular, foi visto como uma figura que transcende sua natureza animalesca para alcançar um estado superior. Século XIX e início do século XX. Críticas à superstição. Com a chegada do pensamento ocidental e o movimento de modernização da China, algumas vozes criticaram o livro como fantástico demais e promoveram uma visão mais racionalista da cultura e literatura. Redescoberta nacionalista. Durante a crescente resistência ao imperialismo estrangeiro, o romance foi revalorizado como uma obra que representava a criatividade e a profundidade filosófica da cultura chinesa. Século XX em diante. Crescimento da popularidade global. No século XX, o livro ganhou traduções e adaptações em várias mídias, como teatro, óperas, filmes e séries de TV, aumentando seu alcance. O Rei Macaco, Sun Wukong, tornou-se um símbolo cultural e espiritual amplamente reconhecido. Releitura filosófica contemporânea. No contexto moderno, filósofos e estudiosos continuam a explorar o livro como um texto metafórico. A jornada representa os desafios da vida em busca de propósito e autossuperação. Autospersonagens ilustram as tensões internas do ser humano entre razão, instinto, fé e dúvida. A narrativa é uma reflexão atemporal sobre a interdependência e o valor da harmonia entre as diferenças. Perspectiva religiosa moderna. No budismo contemporâneo, o texto é ocasionalmente usado para transmitir ensinamentos espirituais, especialmente por meio da história de transformação e redenção dos personagens. Assim, Jornada ao Oeste continua a ser reverenciado como um clássico que transcende entretenimento, né, oferecendo reflexões profundas sobre a espiritualidade, a condição humana e a integração de tradições culturais. Jornada ao Oeste começou a atrair a atenção de estudiosos ocidentais no final do século XIX e ao longo do século XX, com traduções e análises que possibilitaram interpretações diversas no campo da filosofia, história, psicologia e teologia. A seguir, apresento as principais abordagens feitas no Ocidente. Filosofia, busca pelo autoconhecimento. Filósofos ocidentais frequentemente comparam a jornada de Xuanzang e seus companheiros com narrativas filosóficas universais sobre o autoconhecimento, como a alegoria da Caverna de Platão e a Jornada do Herói, descrita por Joseph Campbell. A história é vista como uma metáfora para a luta humana por transcendência e sabedoria. Dualidade e unidade. Sun Wukong Macaco é interpretado como uma figura que transcende dualidades, sendo divino e animal, e rebelde e leal.
Ele ressoa com conceitos ocidentais de integração do eu dividido, como explorado por Carl Jung. História e cultura. Relações entre culturas chinesa e ocidental. Historiadores usam o texto para estudar o sincretismo cultural chinês e o impacto do budismo na China. A jornada do monge Xuanzang reflete eventos históricos reais, como o intercâmbio cultural da Rota da Seda e as viagens de monges budistas para a Índia em busca de textos sagrados. Imperialismo e resistência. Durante o auge dos estudos pós-coloniais no Ocidente, o livro foi analisado como uma afirmação cultural frente à dominação estrangeira, com Sun Wukong representando o espírito indomável do povo chinês. Psicologia, jornada como arquétipo psicológico. Inspirados por Carl Jung, psicólogos ocidentais analisaram os personagens como representações arquetípicas da psique humana. Sun Wukong é visto como o herói ou trickster, simbolizando a energia criativa e disruptiva que precisa ser disciplinada. Jubaji, o porco, personifica os desejos e impulsos básicos, como gula e luxúria. Xuanzang é o ego consciente, guiando a jornada, mas vulnerável às tentações e medos. Transformação e individuação. O percurso do grupo é interpretado como um processo de individuação, em que as partes fragmentadas do ser humano são reconciliadas para atingir um estado integrado e iluminado. Teologia. Comparações interreligiosas. Teólogos ocidentais exploraram Jornada ao Oeste, no contexto das narrativas religiosas comparadas, traçando paralelos com mitos e textos ocidentais, como a Divina Comédia de Dante e a Peregrinação de Cristãos em O Peregrino de John Bunyan. Ambas as obras, como Jornada ao Oeste, retratam uma viagem espiritual em busca de redenção. Representação do sagrado e do profano. A interação constante entre o divino, o humano e o monstruoso no romance foi comparada à noção cristã de luta entre o bem e o mal, mas com uma abordagem mais inclusiva e cíclica, típica das tradições asiáticas. Questões de graça e mérito. A recompensa final dos personagens, baseada em suas ações e crescimento moral, ecoa debates teológicos sobre o equilíbrio entre graça divina e mérito pessoal. Literatura e cultura popular. Adoção como mito universal. No Ocidente, Sun Wukong tornou-se um ícone popular, comparado a figuras como Hércules e Loki, graças à sua mistura de poder, humor e falhas humanas. O personagem é amplamente adaptado em mídias globais, como mangás, filmes e séries, promovendo interpretações modernas que muitas vezes sublinham sua relevância universal. Perspectivas críticas contemporâneas. Leitura pós-moderna. Alguns críticos interpretam a jornada como um questionamento sobre a própria ideia de verdade absoluta. A busca pelos sutras, que se revela mais simbólica do que literal, pode ser vista como uma reflexão sobre a construção cultural do sagrado. Relevância ecológica e social. O texto também é usado para explorar relações entre humanos e a natureza, especialmente através de Sun Wukong, que transita entre o mundo natural e o sobrenatural. Assim, no Ocidente, Jornada ao Oeste é reconhecido não apenas como uma peça literária fascinante, mas também como uma rica fonte de reflexões sobre espiritualidade, cultura e a condição humana, comparável às maiores narrativas mitológicas e religiosas do mundo.